Primeiro a flor, agora a imagem, a janela está aberta. Outra imagem. Agora é noite e a imagem que eu via antes eu vejo diferente, mas eu continuo vendo uma imagem. Agora eu preciso saber uma coisa. Vocês viram as imagens que eu postei? Voltem nelas e percebam todos os detalhes. Como vocês viram? Por exemplo, agora eu estou filmando com a orquídea do lado direito. E assim a gente começa a falar da nossa aula do Wilhelmflusser. Observem todas as imagens. Por que será que a gente tem Wilhelmflusser na nossa bibliografia? No momento em que a gente pensa na forma como imagem. O Wilhelmflusser, na verdade, ele nasceu em 1920, né? Vamos refletir um pouco. Início do século XX, morre em 1991. Ele viveu quase 30 anos no Brasil, porque ele perdeu quase toda a família na Segunda Guerra Mundial, em campo de concentração. Ele era de Praga, né? E aí ele vem para o Brasil. A esposa dele tinha família no Brasil, a Edith, e aqui ele fica. Ele é professor da FAUSP, é professor da USP. Ele era filósofo, mas ele não era só filósofo, ele é da teoria da comunicação. E a teoria da comunicação trabalha com a imagem. Aliás, ele era muita coisa para eu falar em tão pouco tempo, né? Ele, quando vem para cá, ele dá aula na USP, dá aula na Fundação Penteado, enfim, escreve, é uma vida, né? Por isso que é muito comum encontrar ele como... e ele se naturaliza, ele é tcheco-brasileiro. Ele morre atropelado, uma morte trágica, numa das voltas dele para o exterior, né? Depois que acaba a guerra, ele vai e volta, vai e volta. Bem, com essa preocupação sobre a teoria da imagem, teoria da comunicação, o existencialismo, ele também foi jornalista, né? Uma formação vasta. Tem revistas brasileiras que ele fundou, ele é muito ligado a cinema, fotografia. Esse é um livro que poderia ser um livro usado em fotografia, é um livro usado em teoria, porque a imagem está no objeto arquitetônico. Então, nós agora vamos mudar um pouquinho a nossa chave, continuar entendendo que imagem não é forma no texto antigo, mas também pensar na imagem como algo que nos é apresentado como intermediário, né, entre nós e o mundo. E uma coisa interessante nessa nossa aula é que eu estou colocando aqui para vocês mais um livro, O que Vemos, o que Nos Olha, do Didi Huberman. Quer dizer, o que vemos, o que nos olha. Então a gente vê alguma coisa que também está olhando para a gente. Não é isso? Vamos pensar. Esse é um livro que vale a pena ter também. E com esses dois livros, Filosofia da Caixa Preta, que é o que eu vou usar efetivamente, mas o Didi Huberman está na nossa bibliografia com outro livro, que é Diante da Imagem. Mas por uma questão de link com a aula, eu vou citar o Bachelard, na Poética do Espaço, que talvez vocês conheçam. O Bachelard, eu vou colocar aspas, tá? Falou assim, aspas: é necessário estar presente a imagem no minuto da imagem. Se há uma filosofia da poesia, ela deve nascer e renascer por ocasião de um verso dominante, na adesão total a uma imagem isolada, muito precisamente no próprio êxtase da novidade da imagem. Fecha aspas. Repetindo, é necessário estar presente a imagem no minuto da imagem. Vamos começar a refletir sobre o texto agora? Que isso é uma grande provocação, lá no Bachelard. É a mesma coisa que a gente está agora defendendo. É preciso estar presente a imagem no minuto da imagem.
Quando a gente entra no texto, imagens, né, algumas coisas eu preciso ressaltar. A primeira delas, quando fala que imagens são superfícies que pretendem representar algo na maioria dos casos, algo que se encontra lá fora no espaço e no tempo. Ok. E que a imagem é o resultado do esforço de abstrair 2 das 4 dimensões. Bem, mas ao mesmo tempo que o autor fala sobre isso, né, porque em princípio parece que a imagem tem 2 dimensões, né, mas não é exatamente o que ele coloca, não. Ele fala muito sobre a imaginação, tá? Ele diz que a imaginação, na verdade, ela tem 2 lados importantes. O primeiro é abstrair as dimensões dos fenômenos, e de outro é permitir a reconstituição dela. Então, uma imagem não é exatamente apenas o sentido de abstrair, eu estou vendo, não. Tá? Você pode pensar na imagem como um objeto, sim, de 3 dimensões. O que você vai fazer é tentar fazer uma redução para a compreensão dela, certo? E ao mesmo tempo que faz a abstração, você faz também a reconstrução, a restituição, né? E isso é o que leva ao fator decisivo de decifrar a imagem. Tá? A gente até pode pensar que ele está falando de uma fotografia, né? Mas a imagem é aquilo que serve como intermediário entre eu e o mundo. Então, eu vou colocar aqui uma xícara para a gente ver. Essa xícara, acabei de tomar café, ela está permitindo que eu a visualize, talvez valorize as cores ou não, porque o objeto também está me dando algumas dicas de como ele funciona, né? E o meu olho vai ser diferente do olho de outra pessoa, a minha imaginação e a minha subjetividade. Então, é importante ter em mente que ela está intermediando alguma coisa até do seu próprio significado, mas não é sobre o significado que o Flusser está falando. E tanto é que ele diz que para a gente ler uma imagem, né, é preciso lê-la em planos. Sobre o significado, se alguém ficar em dúvida, quem quiser aprofundar, também eu marquei aqui, nessa questão aqui embaixo, quem quiser aprofundar o significado, restituir as dimensões abstraídas, deve permitir a sua vista vaguear pela superfície da imagem. Mas não é aqui a questão que ele coloca. A questão é que nós vemos a imagem em planos. Então, eu assinalei algumas partes muito importantes para vocês entenderem. Né? Vão ler e depois a gente vai discutir em sala. Só que pensar essa imagem, cuja leitura vai ser feita em planos, e aí como um scanner, ele usa a palavra scanning, você precisa de 2 pontos, o emissor e o receptor. E aí você tem que entender quem é que está recebendo e quem é que está emitindo. A imagem, o objeto, pode ser o emissor. E se a gente ultrapassar e pensar em transportar essa imagem para um objeto arquitetônico? Existe uma imagem produzida, embora o Montaner tenha dito que a forma não é aparência. Vamos sempre pensar, né, quando a gente lê, é tão importante, é mais importante que tudo. Então, existe um emissor e um receptor. Quem está recebendo? Qual é o sujeito que está recebendo? E outra questão importante, esse vaguear do olhar, né? O Flusser coloca como circular. O antes se torna depois, o depois se torna o antes e por aí vai. E o tempo projetado pelo olhar sobre a imagem é o eterno retorno. Vamos lembrar do Picasso, do cubismo, com vários pontos de vista, que interrompe até, né, quebra o espaço do Renascimento, aquele espaço perspectivado. Não tem mais o espaço perspectivado no cubismo. Eu estou falando de Picasso, mas eu poderia falar de Juan Gris também, e qualquer outro que tenha participado daquela complexidade toda. Eu olho para cima, olho para baixo, porque eu olho para o lado, eu olho para o meio, eu volto, eu vou de novo. Experimentem fazer esse exercício. Essa é a imagem que vagueia. E eu vou entender o todo. Tá? Ela não é lida linearmente. Então, vou voltar para a xícara. Apareceu meu dedo aqui, né? Vou voltar aqui para a xícara. Ó.
Como é que eu vou ler, né? Se eu pensar no vai guiar. Como é que eu vou ler um edifício do Mies van der Rohe? Como é que eu vou ler um edifício aqui no Brasil? Eu falei na aula do Torre Almirante, né, do Robert Sterner, que fez a fachada. Então, é isso que compreende a mágica, né, da imagem, que ele fala aqui embaixo. Esse tal poder mágico inerente à estruturação plana da imagem domina a dialética interna da imagem. Ou seja, ler em planos, como um scanner, eu não compreendo a imagem se eu leio ela sem ser dessa forma. Tá? Eu compreendo parte do que eu leio, tá? Mas se eu conseguir pensar num processo de escaneamento, eu vou ler o todo. E dessa forma o Flusser transmite para a gente uma outra reflexão da importância da imagem. O homem, ao invés de se servir das imagens em função do mundo, passa a viver em função das imagens. Ou seja, a imagem passa a ser o nosso mundo, ela não é só parte dele. Eu estou aqui agora, eu estou lendo aqui o Clipping Call, né, que eu recebo. Vem uma série de informações, tem uma tela sobreposta. Eu, por exemplo, agora eu estou vendo aqui o Clipping do Call. Né, tem uma imagem sobreposta na minha tela, está no meu e-mail. O que eu vou ler primeiro? Vou ter que ler em partes, como plano. E aí, continuando o nosso exercício, né, a nossa aula assíncrona, ele valoriza muito no texto. Eu estou colocando as principais questões, mas assim, nem sei se são as principais, porque foi a minha subjetividade que as transformou em principais. Vocês vão recebê-la de outro jeito. Ele valoriza a questão do texto como intermediário entre o homem e o mundo. E ele transforma os textos em imagem. Ele fala dessa possibilidade de, através da leitura, né, textual, né, textos, imagens, que nós conseguimos entender o mundo, que é o processo da escrita. Inclusive, é uma questão muito interessante de ser estudada quando ele transforma a escrita numa imagem, porque a escrita é uma imagem. Vamos lembrar um pouquinho da arquitetura muçulmana, como é importante naquelas fachadas a escrita como processo decorativo. Então, eu encerro aqui, lembrando a vocês, resumidamente, né, os processos de abstração e depois de restituição ou de reconstituição de tudo aquilo que a gente vê, a possibilidade de ver em planos, a transformação da escrita em imagem e ela como um objeto que ressignifica o mundo. E coloco aqui uma provocação para vocês, que na próxima aula a gente vai começar conversando que vocês escolhem um objeto para a gente discutir. Cada aluno escolhe um objeto, ok? Uma imagem. Ou traga o objeto para a sua sala de aula. Seja o que for. Se for um objeto arquitetônico, traz a imagem, né? Se for uma xícara, se for um copo, se for um tripé, se for uma caneta. E aí a gente vai discutir manuseando aquilo. Tá bom? Então, encerramos aqui mais uma aula assíncrona, dessa vez sobre o Wilhelm Flusser. E eu quero que vocês reflitam sobre tudo que eu falei e sobre todo o texto. Um beijo a todos. E como um aluno levantou o dedo e teve dúvida, perguntou sobre o texto de Huberman, O que vemos, o que nos olha, eu voltei para tirar a dúvida dele. Eu não gosto de ver alunos com dúvida, tá? Eu já falei que o 10 da vida não é o 10 da escola. E aí eu abro aqui, abro o texto na página 29, depois se alguém quiser eu também deixo. Vou ler para vocês. E aí vou deixar como reflexão, tentando responder a questão do aluno. Qual foi a questão do aluno? Que eu falasse um pouquinho sobre o que vemos, o que nos olha. Segundo de Huberman, capítulo 1, a inelutável cisão do ver.
O que vemos só vale, só vive em nossos olhos pelo que nos olha. Inelutável, porém, é a cisão que separa dentro de nós o que vemos daquilo que nos olha. Seria preciso, assim, partir de novo desse paradoxo em que o ato de ver só se manifesta ao abrir-se em dois. E aí, citando Joyce, inelutável modalidade do visível. Então, partir de novo do paradoxo em que o ato de ver só se manifesta ao abrir-se em dois. O que é abrir-se em dois? O que vemos, o que nos olha.